logicamente, elencar famílias tradicionais de Porto Ferreira é difícil, mas nós podemos destacar, por exemplo. Não temos como evidenciar uma família ou outra. É muito ruim isso, é rude, é agressivo, porque a gente vai tirar uma titularidade de algum benfeitor, algum benemérito. Mas como você estava dizendo sobre o bairro Botafogo, e é interessante a gente citar que o bairro Santa Cruz ou Botafogo, assim conhecido, em detrimento de acontecimentos na própria história, nós podemos evidenciar que lá no bairro Botafogo surgiram assim, fixaram moradias os primeiros habitantes do município. Dentre esses habitantes, dentre esses moradores da urbe, a gente pode citar o Redugelo da Paixão e sua esposa Sonora, que era a Honória Francisca da Paixão. O Redugelo também não era Redugelo, mas era assim conhecido, o nome dele era Ludugelo da Paixão, de acordo com alguns registros. Era um casal de negros que ali habitou, e negros, salvo engano, da época da escravidão. E residiram ali no final do século XIX, ou seja, na década de 1890. Depois, Osni, de algum tempo, algumas famílias de fazendas da zona rural começaram a mudar para esse centro, para esse núcleo habitacional, a fim de prosperar, a fim de buscar um lugar ao sol. Então, há outros moradores ali na região mesmo do Botafogo, como a família Epifani e outras famílias, que vieram de fazendas, de outras regiões aqui do próprio município mesmo, e se instalaram ali e permanecem até hoje, com mais de 100 anos morando naquele bairro. Vanessa, a sua família tradicional aqui no município, qual família aqui? Epifani, a família Epifani. E nós pesquisamos um pouco a respeito aqui do bairro Santa Cruz, né? Um dos bairros mais antigos de Porto Ferreira. Nós encontramos a Vanessa, né? A família dela é uma das famílias mais antigas aqui do bairro, né, Vanessa? É isso mesmo? Exatamente, é a mais antiga aqui do bairro, uma das mais. Você estava me contando que a sua casa, a casa da sua família... Foi do meu bisavô, né? Depois foi do meu avô, agora é do meu pai. E como que foi para vocês assim, o crescimento do bairro? Vocês, sua família praticamente acompanhou tudo. Acompanhamos. Nossa, foi assim, inexplicável, né? Que é uma coisa inexplicável, né? Porque passa de geração para geração, né? Então foi uma coisa assim inexplicável, né? Porque antigamente aqui nessa rua tinha praticamente essa casa, mas tinha assim 4 casas aqui, e aqui também tinha 5, 6 casas. Do lado de lá também foi crescendo assim aos pouquinhos. E tem alguma história, Vanessa? Eu sei que de momento te pegar assim, ó, alguma história que as pessoas contam desse bairro, alguma coisa curiosa? Ai, tem uma assim que quando eu era bem pequenininha, né, eu tinha meus 7, 8 anos que eu brincava aqui na rua, né, a turma falava cemitério dos Umbiguentos, que era lá na última casa, que era um cemitério muito antigo, né, onde enterravam as pessoas que tinham doença da lepre na época, né, e a gente vinha na rua, os nossos pais, cuidado com os umbiguentos, cuidado com os umbiguentos. Então essa é uma lenda muito antiga aqui no bairro Santa Cruz. E as crianças acabavam tendo o medo e esse imaginário. E a gente, que nem eles falavam, fica na rua até no máximo 9 horas, 10 horas. Dava esse horário, a gente, pra dentro, quando eu era pequena. E Vanessa, os moradores aqui desse bairro, eles mudaram? São poucas as famílias que continuam? Não, ainda continuam bastante ainda, viu? Ainda continuam quase todos. O que aumentou foi daquela esquina pra lá, né? Que aumentou, né? Porque é um terreno, né? Foi lá, mas a família continua assim praticamente as mesmas. Por ser o bairro Santa Cruz um dos bairros mais antigos de Porto Ferreira, logicamente com o tempo, né, os vizinhos eles vão mudando. Mantém-se alguma tradição ainda aqui no bairro ou não? Vocês de reuniões, alguma coisa? A tradição que mantém ainda é na igreja, né? Aqui que mantém, e a procissão, né? Que é a Santa Rita de Cássia. É o que mantém ainda a tradição aqui. Mais nada, por enquanto é só isso que mantém. E para você sente saudades? Eu sinto muita saudade quando era a época da festa junina, que tinha aqui no bairro, e não tem mais, infelizmente. Então tá bom, Vanessa, a gente gostaria de agradecer então por contar um pouquinho da história aqui do bairro, tá? Tudo bem, muito obrigada, viu? Espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa. Miguel, logicamente que nós não poderíamos falar de Porto Ferreira sem que nós falássemos desse monumento que é o cartão postal da cidade.
Nós temos, Osni, o orgulho em Porto Ferreira de ter essa ponte edificada, não foi edificada, mas foi montada com material todo trazido da Inglaterra e com rebites. Essa ponte ela começou a ser montada em 1912 a 1913 e ela terminou em 1914. Então nós, em Porto Ferreira, além de comemorarmos os 118 anos de emancipação político-administrativa, nós comemoramos o centenário neste ano da ponte metálica. A ponte metálica completa 100 anos, passou na última administração por uma restauração, está com essa cor, com essa aparência, fisionomia devido a esse trabalho realizado na última administração, e ela se reforçou como um cartão postal, até em face daquela iluminação que foi projetada nela e que infelizmente, por ação de alguns vândalos, ela durou por um mês e meio ou 2 meses. Essa é a nossa ponte, simboliza para nós o progresso, simboliza o elo, simboliza a união entre as pessoas, a união e o crescimento do município. Considera-se também, Osni, não podemos descartar que não existe uma única ponte de rebite e metálica em Porto Ferreira. Existe uma outra que até estamos buscando informações, que é a ponte por onde passava o trem da Paulista. É uma ponte idêntica a essa, só que num formato bem pequeno, né? E toda adaptada, montada de forma de rebite.